Pronto. Então, dia 27 de novembro de 2023, damos início aos nossos trabalhos com a prece habitual. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da Loja Exotérica Sevedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os nossos trabalhos dessa noite estão abertos também na parte material. Vamos agora à parte do nosso trabalho dedicada à ajuda. Jorge Agra, palavra sua. Pois não, meu irmão, boa noite a todos. Gratidão por tudo. E vamos pedir, paz para todo o universo, paz sobre todas as fronteiras, paz para toda a humanidade terráquea, muita paz
para todo o orbe terra. Hoje nós vamos, na verdade, o tema seria, né, métodos de cura física, o despertar da alma. Eu que passei, eu não lembrava direito, não passei para Trifon assim, mas não modifique nada. Então, eu só queria dar aqui o roteiro, né, do que nós vamos falar, que é cura, o que é cura, permissões, quem merece ser curado, curar a nós mesmos. Um doente não pode curar outro doente, né? Eu lembrar muito das palavras do irmão Natividade. Morte como cura, preparo, né, para que a gente possa realizar essa cura, reforma íntima, métodos de cura e esse preparo, né, que nós vamos detalhar. Então são temas assim, né, são temas do nosso dia a dia no trevo e na ordem, algumas, vamos dizer assim, algumas técnicas, né, que nós aprendemos durante a nossa iniciação, nossa caminhada de espiritualista. Então nós vamos falar de cura, às vezes ela vai confundir assim com uma cura espiritual com uma cura material, mas isso é proposital para que alguns irmãos possam fazer alguma pergunta para a gente, que geralmente termina as palestras e poucas pessoas perguntam, mas eu fiz de propósito. Então nós vamos falar assim, o que é a cura em si? E se a gente for ler em qualquer dicionário, vai ter lá dizendo que a cura é uma ação ou efeito de curar, uma forma de combater uma doença, o restabelecimento da saúde, uma melhora, uma regeneração. E a gente diz assim, né, que essa cura ela pode ser física ou espiritual. E curar-se é equilibrar-se, que é o tema, né, em que Pedra Roxa bate sempre nessa questão da lei do equilíbrio. Então, quando a gente busca uma cura, a gente busca um equilíbrio que é justamente o desfazimento de uma impressão, que às vezes a gente adoece porque a impressão passa do físico para a alma. Ou seja, quando essa impressão, quando essa doença está no físico, é muito fácil de curar. E às vezes a gente, a depender da doença, a gente demora muito. Então, essa impressão passa para a alma. E aí já é um pouco complicado, né? Por isso que a gente vê que às vezes as pessoas vão ao médico, fazem várias consultas e continuam com os mesmos sintomas e os médicos chegam a dizer assim, não, você não tem nada. Na parte física você também. Então, quer dizer o quê? Que aquele problema pode ser, não é regra geral, uma impressão que foi gravada na alma, ficou na mente do paciente e aí ele realmente precisa de um tratamento espiritual. E a cura, não é justamente o dissolvimento ou a transformação de uma energia, que, como diz, né, tudo se transforma. Então, às vezes, a doença ela se transforma em uma cura, se transforma em um equilíbrio. E quando a gente fala no aspecto espiritual, é justamente o despertar da alma. Aqueles lances, né, dos métodos de cura que a gente, através de uma palestra, através de uma doutrina, através dos métodos de cura, a gente pode tirar a impressão daquela entidade que acha que está com uma doença qualquer. E aí nós vamos ver nos métodos como é que a gente tira essas impressões. E lembrando, né, de uma palestra, de um bate-papo com o irmão recentemente, em que ele diz assim, a cura não é aquilo que a gente acha que é cura. A cura é o que é necessário para despertar o desenvolvimento e a evolução de cada um. Porque às vezes a gente quer tirar a dor, mas a dor, às vezes, é um lenitivo. Às vezes, a dor é necessária para aquele ser que acha que está sofrendo, mas muito pelo contrário. A gente não diz que tudo é causa e efeito, então, às vezes, vem o efeito, que o efeito pode ser a dor, mas a dor, como a gente sempre estuda, não é no intuito de prejudicar, de trazer um sofrimento, não. Às vezes, é aquela dor
que o sujeito ou a entidade tem que passar com ela um determinado tempo ou a vida toda, até que aquele processo em que ele está passando se processe, até que aquilo passe e ele desperte. Veja que o tema é para despertar o desenvolvimento e a evolução de cada um, né? Que é como a gente vê os processos kármicos. Às vezes você veio com essa intenção, mas repare, ninguém veio para sofrer. E não é porque é um processo kármico que eu tenho que estar aquilo, não. Você tem que buscar a sua cura, você tem que buscar o seu despertar, ou seja, despertar o seu desenvolvimento e a evolução de cada um. Conhece a verdade e ela vos libertará. Então, o processo de cura, o processo da dor, todo esse processo é, dentro das leis naturais, um processo de evolução. E é aí que nós temos que entender tudo no sentido de que nós estamos buscando o quê? E é justamente isso, nós estamos buscando uma cura. E às vezes essa cura, ela se processa através dessa dor. Porque é essa dor que vai deixar você reflexivo. É essa dor que vai deixar você pensando nos seus processos kármicos, vamos dizer assim. Repare, quando nós estamos no hospital e que alguém desencarna, pelo menos agora ele se livrou da dor, quer dizer, a alma se liberta. Agora, vamos torcer sim para que aquela alma ela tire as suas impressões e não chegue no plano espiritual ainda com aqueles problemas, porque como todos nós sabemos, aqueles problemas são físicos. E esse que é o despertar da alma, é o conhecimento das suas dores, né? No trecho de permissões, sempre que a gente for trabalhar, né, com cura, quando a gente trabalha no trevo, ou quando a gente trabalha aqui mesmo, que às vezes a gente vê, né, no nosso grupo, a gente sempre pede energias para alguém que está acamado, a gente pede energias para alguém que está sofrendo, e nesse momento nós temos que, para ajudar no processo de cura espiritual de um paciente, de um amigo, então nós precisamos pedir permissão àquele paciente. Nós temos que pedir autorização aos seus guias, aos mestres, aos mentores. Nós temos que aprender, né, a pedir ao Pai, à espiritualidade, que nos ajude naquele processo de cura. Por que isso? Porque nós temos que respeitar o paciente, nós temos que respeitar a dor do paciente, que é aquele lance que nós havíamos falado antes. Poxa, se aquele processo que ele está passando, ele é merecedor, meu irmão, não tem jeito. E essa permissão é nesse sentido, de que se nós podemos curar, que a espiritualidade, que seus guias permitam que a gente cure. Porque se ele não puder ser curado, nós não vamos deixar de fazer o trabalho. Só que não vai adiantar nada. E aí nós precisamos sim dessa permissão, tanto do paciente, quanto dos seus guias, quanto de Deus. Porque aí é onde a gente aprende a captar essas energias do cosmos, essas energias que estão na natureza, para que a gente possa aplicar naquele paciente, naquele órgão necessitado, mas tudo com a permissão, tudo direcionado no sentido de que a gente possa fazer esse trabalho. E, por outro lado, a gente pergunta assim, sim, e quem merece ser curado? Porque cada um tem o seu processo, cada um passa pelo seu processo. Então, geralmente, são os sofredores que merecem ser curados e aqueles que nos pedem ajuda. Que quem pediu, ele está necessitado e ele está abrindo as portas, ele está permitindo que a gente possa fazer esse trabalho de cura. E o que nós temos que pensar também é no sentido de que eu possa estar bem. Por isso que é importante
vários aspectos que nós falamos nos nossos trabalhos, vários aspectos que são tratados no trevo sagrado, e na ordem, no sentido de que você tem que se preparar fisicamente, moralmente, espiritualmente, para que você possa entrar em um processo de curar alguém. Porque nós vamos ser apenas um elemento em uso pela natureza. Nós vamos ser um canal. Nós vamos captar as energias e nós vamos doar aquele paciente, aquela entidade. Então, nós precisamos estar bem com os nossos canais desobstruídos. Eu não posso aplicar uma energia hoje alguém, eu com dor de cabeça, eu com dor de estômago, eu com dor em qualquer parte do corpo. Não, por quê? Porque a minha atenção vai ser obstruída. Então, eu não vou ser um canal perfeito para esse processo de cura. Então, nós temos que nos cuidar e nós temos que nos conhecermos. Por quê? Porque em alguns processos de cura, nós podemos interpenetrar o paciente para saber onde eu vou colocar a minha energia, ou para saber onde é que ele está debilitado. Porque, às vezes, alguém chega para a gente e diz que está com dor. Ora, eu posso estar com uma dor de cabeça, eu posso estar com uma dor no coração, eu posso estar com uma dor no pé, mas pode ser um sintoma, pode não ser a origem. E as nossas técnicas permitem que nós possamos identificar a origem da dor. Até o ponto de dizer, não, você não tem nada, é apenas uma entidade, apenas é um irmão necessitado que está sugando suas energias, é um irmão que ele está carente, que nem todo obsessor vem para prejudicar ninguém. Então nós temos que ter essa atenção de a gente estar sempre bem alimentado, bem preparado, com os pensamentos equilibrados, para que a gente possa fazer quer dizer, ajudar nesse processo de cura. E uma coisa mais, quer dizer, bem importante que de vez em quando aborda é essa questão da morte como um processo de cura também. Porque às vezes a morte faz parte do processo de cura. Estamos a sofrer e desejamos a morte para aliviar as nossas dores. Às vezes a gente pede para desencarnar mesmo, que a gente não aguenta mais. Mas repare, não é você pedir para morrer. Porque se está tudo planejado, tudo tem o seu tempo. Aquela dor que a gente acha que é dor e não tem como ser diferente, porque quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de dor? Ninguém. Mas aquela dor ela é necessária para uma reflexão. A gente vê assim as epidemias no planeta e por outro lado, né, a maioria desses processos de desencarne em massa é justamente para que essas pessoas, no caso de epidemia, muitas escolheram realmente esse processo, escolheram encarnar nesse processo para desencarnar nesse tempo. Mas, como tudo é lei, essas pessoas vão dar lugar, vão dar espaço para outras pessoas para modificar o planeta, para que possa agilizar o planeta com, sei lá, com as suas invenções, com os seus trabalhos. Então, nós temos que ficar atentos nesses aspectos, principalmente a evolução do planeta. Então, muitas pessoas desencarnam, e a gente pode observar isso por agora. E repare, essas crianças que estão reencarnando, crianças super inteligentes, crianças que vão dar um novo patamar de segmento na evolução do planeta Terra. Então, nós temos que estar atentos que a morte ela é necessária. Até porque se a gente nasceu, a gente vai morrer, a gente vai desencarnar. Agora, nós temos que estar preparado para essa morte, porque lembre-se, quando Jesus esteve aqui, o que ele ensinou foi que morte não existe. Tanto é que ele apareceu, quando ele passou por aquele processo dele, ele apareceu para várias pessoas, só que a humanidade não compreendeu. Ali era um recado. Morte não existe, meu irmão. Então nós temos que nos preparar,
nessa vida terrena que nós temos, através das nossas virtudes, através da nossa moral, através do conhecimento das leis, para dar prosseguimento a esse processo que a gente chama de vida, que a gente acha que a vida é aqui no planeta Terra. Não, a vida verdadeira é no plano espiritual. E aí nós temos que ter todo esse conhecimento para que quando a gente desencarnar, a gente não fique sofrendo, para que a gente não fique parado no umbral, parado no baixo astral. Não. A vida continua, a vida segue. E é este seguir que nós temos que ter conhecimento como é que essa vida segue. Qual é esse processo? Viver bem, amar, respeitar as leis, adquirir o merecimento, até para que a gente possa, em um outro processo mais adiante, reencarnar em planetas mais adiantados. Porque o fato de você também ir para um planeta menos evoluído não quer dizer que você está sendo castigado, não quer significar que você está sendo deportado, não. Para onde quer que nós iremos, ou qualquer lugar que nós vamos aproveitar o conhecimento que temos. Nós vamos aproveitar toda essa bagagem espiritual em um planeta ainda primitivo, em um planeta ainda carente de uma técnica que eu desenvolvi aqui hoje, ou que eu já tenho no passado. Então, não pense que porque você vai para um planeta vai ser deportado, porque você está sendo punido. Não. Tudo é bem no planeta, tudo é bem na espiritualidade, tudo é bem na vida da gente. Agora, nós temos sim que lutar para isso, nós temos que lutar para fazer esse bem. Nós temos que nos preparar para a vida e nos preparar para esse processo de cura que nós estamos falando. Então, o preparo que nós temos que fazer é quando nós vamos ter que cuidar de alguém. O preparo que nós temos que ter é quando a gente vai curar alguém. Quando alguém nos pede auxílio, quando alguém nos pede uma ajuda, quando alguém nos pede uma oração, quando alguém nos pede uma energia, quando a gente vai quando nós vamos nos hospitais, nas clínicas, quando a gente vai visitar um parente, quando a gente vai visitar um amigo, que um outro amigo pediu, vamos aqui aplicar uma energia, fulano de tal está precisando, está debilitado, como essa relação nossa aí, você vê que é dado o nome, é dado o endereço, é dado um problema que a pessoa tem. Então, cada um pode escolher um paciente desse, fique sabendo esses dados e fazer o seu processo de aplicação de energia. Então, nós temos que nos preparar. E como é que eu posso me preparar? Através de uma meditação, através de uma alimentação, através de exercícios físicos. Porque, como eu falei, você não pode estar cansado e vai fazer um trabalho de aplicação de energia. Não, você tem que estar bem. Os exercícios mentais primordiais, os exercícios de visualização, de mentalização, os exercícios respiratórios. Porque existe exercício respiratório que você cura a si próprio e que você vai, através desses mesmos exercícios, desenvolver a sua parte psíquica para que você tenha os seus canais aptos para aplicação de energias, aptos para uma cura que lá fora eles vão chamar de milagre. Não. Nós obstruímos um plexo, um chakra, e a energia começou a circular. Então, aquele paciente, ele vai melhorar. E da mesma forma, através das mentalizações, nós podemos curar uma entidade, fazendo com que ela mude o pensamento dela, fazendo com que ela mude a vibração que ela esteja naquele momento. Então, esse preparo é primordial neste sentido. E o preparo mais primordial ainda é o que nós sempre batemos na tecla: reforma íntima. Mudar nossos hábitos, mudar nossos vícios, cultuar nossas virtudes. É primordial. E repare, quando a gente lê as mensagens de Pedra Roxa, é o que ele mais bate. Virtude moral, que é justamente o acúmulo de merecimento que nós vamos ter
para que eu possa, sim, parar aqui, meditar e pedir a espiritualidade, as energias, para que eu possa aplicar em qualquer irmão. Então, nós podemos ser o merecedor dessa dádiva através das nossas práticas diárias, através da nossa caridade, através do nosso amor. Ou seja, o merecimento que nós temos para pedir, fazer, aplicar energia em qualquer irmão. Apenas uma mudança de hábito já promove uma mudança e com o tempo vem a cura. Porque às vezes a gente pensa, não, quem cura é o médico, quem cura é o padre, quem cura é o pastor. Não, isso é um trabalho do obreiro, isso é um trabalho de qualquer indivíduo que queira, qualquer indivíduo que tenha vontade de fazer. Porque é muito fácil a gente ficar pedindo a espiritualidade. Não, nós podemos, nós devemos, porque a espiritualidade precisa da gente. Repare como é que o irmão Ernesto fala, né? Estou doando minhas energias vitais. A energia vital é nossa. A espiritualidade precisa dessa energia vital para ela criar as ferramentas para que ela possa canalizar essa energia, esse ectoplasma em qualquer doente, mas nós temos que estar bem para que essa qualidade de ectoplasma, de energia vital que eu vá liberar, seja perfeita. Então, a reforma íntima melhora o nosso ser e faz com que essa mudança de hábito, essa mudança de atitude na vida da gente, que pode ser uma alimentação, uma maneira de pensar, para que a gente possa atrair a moral, para que a gente possa pautar a nossa vida dentro das virtudes e essas energias se tornem equilibrantes, para que a gente possa ter esse poder de curar, para que a gente possa ter esse poder junto com a natureza de ajudar a fazer uma caridade. É a prática do amor, porque cessando uma causa, cessa o efeito. Se eu sei que aquele paciente, aquele amigo, aquele irmão está com um problema, e eu posso, através da minha ajuda, curar ele, ajudar ele mais proficuamente, então eu posso curar. Nós podemos curar, porque nós podemos desobstruir qualquer ponto de energia acumulada. Eu posso fazer essa energia fluir no corpo físico dessa pessoa e os seus plexos voltarem a funcionar normalmente, fazendo com que o órgão a ele ligado possa receber essa energia, possa voltar a funcionar. Para isso, nós temos que ter esse merecimento através de uma reforma íntima. Então, eu tenho que estar assim ligado de que o bem atrai o bem. Então, eu tenho que estar bem para que a energia canalizada da natureza possa, através de mim, ajudar. Olha esse pessoal do reiki. Olha esses irmãos que têm o mental bem. Eu me lembro que antigamente nós aplicávamos energia, eram 3 pessoas. Um doutrinava, o outro aplicava energia e o outro fazia forma. As fórmulas, a forma dos aparelhos, a fórmula dos remédios. Era a coisa mais simples, fácil. Agora, isso é prática. Isso é querer, isso é vontade. E, falando em métodos de cura, nós temos a doutrina. A doutrina também cura. Quando nós estamos lá no Salão do Trevo, ou no salão de qualquer templo,
em que nós estamos palestrando e que nós estamos desenvolvendo algum tema, não só a parte física está ali atentamente assistindo, como os irmãos da parte espiritual, eles são levados para essas palestras. Os irmãos carentes, os irmãos ainda presos no seu mental, os irmãos ainda em alguma parte do umbral, eles às vezes pedem e outros, ainda devido ao seu estado, eles são levados para essas palestras para que, através do bate-papo, através da conversa, eles possam entender o seu processo. Ele vai entender por que, que ele está assim e ele vai tentar mudar. Porque há quantos anos eles estão presos naquele pensamento? E às vezes uma palavrinha de nada, às vezes um pensamento de alguém da plateia, junto com a palavra do orador, desperta um irmão carente ou necessitado. Então, a doutrina ela é interessante porque existe casos em que uma boa doutrina também cura. Faz com que, principalmente, uma entidade desperte e, nesse despertar, ela se cure. Ela se lembre do seu estado de alma. Ela atinge, então, o seu despertar. Então, através de uma doutrina, através de uma palavra, de um bate-papo, podemos, através das nossas colocações, dos nossos exemplos, às vezes a gente conta a vida da gente, como é que foi. Ou você lembra de um determinado problema que você teve e como você resolveu. Isso ajuda os irmãos que estão aí no astral, os irmãos que ainda estão impressionados com algum tipo de energia que o prendem naquele momento. Um exemplo simples é alguém desencarna com câncer e ele acha que ele ainda está com câncer. Ele não sabe pensar que aquilo foi uma parte física. Mas quando ele ouve um bate-papo, ele desperta, que ele diz, opa, peraí, eu não tenho nada. É sutil. Agora, é importante, muito importante, a cura através das doutrinas. Um método que nós estamos falando dos métodos de cura, que a gente mais usa é a imposição das mãos. Repare, vamos aplicar energia. Tem pessoas que estendem as mãos, e tem pessoas que têm um poder enorme de energia nas mãos. Então, os irmãos do Reiki, por exemplo, é energia demais que nós temos que doar. Existem pessoas, irmãos nossos, que eles têm problemas nas mãos, formigamento, dor, porque eles esquecem ou não estão atentos que eles têm que doar a energia acumulada, às vezes, energia acumulada, e que ele tem que doar. E todo o trabalho, o bom do trabalho espiritual, é você pode fazer isso à distância. Muitas pessoas têm essa capacidade de liberar energias pelos dedos, pelas mãos. Podemos, através da imposição da mão, prover a cura física ou espiritual. Vamos aplicar energia. Pronto. Aí a gente sabe que é um irmão desencarnado. A gente pode também aplicar energia nele, promover essa cura, fazer esta caridade. É importante e nós devemos praticar tudo isso. Outro método também é a sugestão mental. Quando nós estamos, principalmente nos trabalhos mediúnicos, quando nós estamos conversando diretamente com a entidade, o que é aquilo? É uma sugestão mental que a gente está fazendo para que ele saia daquele quadro. Pela ação de um pensamento bem direcionado, podemos sugestionar e curar um irmão, curar uma entidade. Nessa mesma sugestão mental, induzimos a busca pelo pensamento, pela imaginação, trazendo um equilíbrio de forças
para que o irmão se liberte, para que ele possa compreender aquele processo dele e que ele possa se livrar. Repare que o próprio médico, se ele soubesse, o médico material, ele diz: não, você está curado. Que é o que nós fazemos com os nossos irmãos nas mediúnicas. Meu irmão, você está curado. Agora, você tem que ter impostação de voz para dizer: meu irmão, você está curado. Para que você possa fazer com que ele ouça e ele sinta essa energia, você está curado. Então, a sugestão mental é outro método, um dos métodos também importantíssimo. E aí a gente usa também a imaginação. Teve uma certa vez que nós usamos uma prática de cura, nós fizemos um desenho de um irmão nosso. Um desenho na mão mesmo. Não precisou ser um artista. A gente faz um desenho da pessoa e aí todos que estão ali ao redor aplica energia naquele desenho. Porque eu estou aplicando uma energia naquele desenho, mas estou mentalizando o irmão que eu quero curar, o irmão que nós queremos curar. Compreende isso? Faz o desenho ou mentaliza a pessoa. Mas no desenho foi importante porque, através do desenho, nós impusemos nossas mãos direcionadas para o órgão ou os órgãos afetados daquele irmão. É outro método. O importante é a cura. Você desenvolve um método que você tem mais afinidade, aquele método que você mais gosta. Uma outra vez, nós recebemos um método de cura, e isso foi logo quando nós iniciamos nosso trabalho, logo quando nós entramos no CB, e tinha um grupo, né, que nós estudávamos e foi dado para a gente um método de cura no círculo. Você fazer um círculo ao redor da pessoa, tem vários nomes para esse tipo de processo. Eu prefiro dar esse nome de círculo. E a gente aplicava energia na pessoa. A pessoa lia em físico junto com a gente. E era importante porque, assim, é preciso que haja uma comunhão em círculo para que a cura física seja realizada. E para que essa cura seja realizada, há que ter o despertamento da alma. A pessoa que nós vamos curar, ele tem que ter a mente desbloqueada do problema. Ele tem que permitir que isso seja feito. E a primeira coisa que a gente faz é uma oração pedindo à espiritualidade forças e proteção para que a gente possa fazer esse trabalho no círculo. E essa oração é dita, é falada. Ela é falada e repetida por todos aqueles que estão no círculo. A oração é como se fosse um pedido à espiritualidade, um pedido de ajuda. O passo 2 é uma concentração para que seja invocado neste momento irmãos espirituais elevados, a fim de que a cura se realize. Nós temos esse merecimento de pedir a ajuda dos irmãos da parte espiritual. Repare, não é você ficar dependente da parte espiritual. Não é tudo você pedir, não. Você vai trabalhar. O pedido é no sentido de que eles nos auxiliem, que eles podem nos intuir. Porque às vezes nós vamos curar ou alguém pede a gente ajuda, socorro, mas nem sempre eles dizem o que eles fazem. Ele não diz o que fez para estar naquele estado. Então, a ajuda espiritual é no sentido de que a gente possa ter essa energia suficiente para que a gente possa desbloquear aquele irmão e nós vamos recebendo as intuições. Aplique energia aqui, canalize tal energia ali.
Então, a gente faz a oração, pede ajuda da espiritualidade, como a gente sempre fala, não, que os médicos, que os irmãos cirurgiões possam nos ajudar. E aí, a gente, o que é que faz? A gente faz a imposição. Na hora que nós estamos pedindo, fazendo esse pedido de espiritualidade, nós temos que voltar a nossa mente, a nossa testa para o alto, para que a gente possa estar a posto para receber essas energias. Então, a imposição da cabeça para o alto, onde as energias fluirão e o contato direto com o universo purificador, porque na hora que você olha para o alto, na hora que você impõe a sua cabeça direcionada aos raios, alguém pode dizer assim, mas de qualquer posição tudo não é mental? Sim, tudo é mental. Mas nós temos que ter essa disciplina de olhar para cima, canalizar, como se a gente estivesse direcionando a nossa pineal, interligando com a hipófise, para que essa energia chegue com mais força, que essa energia chegue com mais poder, buscando nesse momento as energias para que a cura se realize. Isso é um processo, isso é um método realizado desse círculo. E a um determinado momento nós vamos receber um sinal. E através desse sinal, que sinal é esse, Agra? Pode ser um frio, pode ser um arrepio, pode ser uma sensação de calor na nuca, na testa. E a gente vai saber que o processo está sendo realizado. Então, quando nós, nesse tempo, trabalhávamos assim, poxa, era interessante. Era interessante porque, às vezes, a gente mesmo se assustava assim, no sentido de que o processo que nós estávamos fazendo e pedíamos para fazer, em pouco tempo se realizava. Porque é gostoso quando você faz uma aplicação, você ajuda uma entidade, você ajuda um irmão carente. Puxa, é interessante. E ainda falando sobre esse sinal, né? Atendendo ao sinal que sempre é dado, dirigir o pensamento para o corpo doente e dirigir também, neste momento, o que foi pedido, impondo as mãos nas partes ou parte física do doente. Nesse momento, o indivíduo é levado a ser curado, ele já está no centro. E esse processo todo que nós estamos fazendo é ao redor do paciente. Tem muitas simbologias, né, que a gente aprende nesse processo a cura dentro do ciclo. Mas o importante é essa metodologia, é esse ritual que qualquer um pode fazer o seu ritual. Agora sim, você tem que acreditar nesse ritual, você tem que acreditar nessa prática. Por isso que é o círculo, é no sentido de que todos ali estejam conscientes do que estão fazendo e que todos ali estão consciente de que a espiritualidade está conosco. Porque não é um trabalho que você dá, eu vou fazer assim. Não. Você tem que estar consciente, esse respeito e a disciplina. E esse centro de cura que a gente faz é justamente nesse centro colocar a pessoa com a permissão dele para que ele possa, através desse processo de permissão, e que nós temos que nos preparar antes. Repare quando você vai para um hospital, o cara não chega da festa, o cara não chega da casa dele, não. Ele chega, ele se prepara. Então, nós também, nesse processo do círculo, em qualquer processo, você tem que meditar antes, você tem que se preparar antes, você tem que pedir a espiritualidade, forças, poderes, luzes, para que você seja capaz de realizar esse trabalho. Porque a cura ela dependerá do consentimento daquele que estiver sendo operado. Às vezes as pessoas pedem uma cura, pedem uma ajuda, mas nem ele crê. Ele não acredita na parte espiritual. Então, talvez ele não possa ser curado. Por quê? Porque a energia que vai sair daí não vai penetrar nele.
Porque às vezes ele está ali, mas sei lá, ele está duvidando do processo. Então é importante a consciência nesse círculo de que todos nós podemos realizar isso. Repare, não é pedir a espiritualidade, é você trabalhar e a espiritualidade ali ao seu lado ajudar você, porque sabe que você é um canal de ajuda. Porque repare, se a espiritualidade curasse todo mundo, sim, qual o sentido da gente? Qual o sentido de a gente trabalhar? Qual o sentido de você dar uma doutrina? Não, peça a espiritualidade, ore em sua casa, mas não é assim que funciona. A espiritualidade precisa da gente e a gente precisa da espiritualidade, sim. Que são eles que nos auxiliam, eles que nos dão as informações necessárias. Agora é aquele lance. Qual é a parte da gente? Qual é a parte do obreiro? E eu vou ler aqui para vocês. Oi? Agra, estamos já com Oi? 37 minutos. Pronto, rapidinho. Permita só, Renato, eu fazer essa leitura aqui de uma Ok. mensagem de Pedra Roxa. Pronto. O que Pedro Rosa diz? A matéria é o material utilizado na construção de sua grande obra. E, à medida de nossa evolução e merecimento, é que vamos recebendo a inspiração para transformá-la e utilizá-la, a energia. O desenvolvimento da parte científica, que tanta coisa já consegue transformar, é digno de admiração. Entretanto, ainda é precário o conhecimento das leis naturais, que por si mesma transformam tudo em essência fluídica, contendo em si todas as substâncias em estado aperfeiçoado. Estes fluidos, quando utilizados pelas aves do céu com ciência e derramados sobre a matéria bruta, conforme a substância, a aplicação e a vontade produzem qualquer transformação desejada, a cura. As curas consideradas impossíveis pela humanidade e também consideradas como milagres, quando verificadas, são fenômenos conhecidos pela sabedoria das aves do céu, provocadas pela aplicação destes fluidos na parte afetada do organismo, que eliminam causas e produtos de efeito. Está lá, meu irmão, em Pedra Roxa. Como é que se dá o processo de cura? Como é esse lance da aplicação das energias? Gratidão a todos. Gratidão a você, Agra. Muito bom trabalho, mas infelizmente o tempo é carrasco, né? Eu Infelizmente. vou encerrar essa parte do trabalho e aí, em seguida a gente abre a palavra para as perguntas. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Esotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com a nossa gratidão aos nossos mentores espirituais, à diretoria da loja e aos nossos guias e protetores pela assistência que nos dão. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Agora, vamos